Pai, meus amados irmãos e irmãs, vamos ler hoje Jó do capítulo 33 ao capítulo 37, diz assim a palavra do Senhor. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios preferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me se for capaz, prepara-me os argumentos, e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro. Por isso não tenham medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Na verdade, você falou diante de mim, eu ouvi o som das suas palavras, dizendo, estou limpo sem transgressão. Sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim, e me considera seu amigo. Prendeu os meus pés com correntes, observa todas as minhas veredas. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Porque você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito com os seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. A sua alma está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele, e dirá ao anjo, livra-o para que não desça a cova, já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância, ele volta nos dias da juventude. Ele ora a Deus que se agrada dele, com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá, pequei de pervertir o direito, e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz tudo isto, 2 ou 3 vezes no seu trato como ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção, escuta o que eu vou dizer. Fique calado, porque eu vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga. Fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que eu vou dizer. Fique calado, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Eliú disse mais, vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que eu vou dizer. Porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda como homens perversos. Anda com homens perversos, pois disse, de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Por isso vocês que têm entendimento me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do poderoso cometer a injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras, e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito, que lhe entregou o governo da terra, que lhe confiou o universo. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo, e o homem voltaria para o pó. Portanto, se você tem entendimento, escute isto. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei, você não vale nada? Ou diria aos príncipes, seus perversos? Quanto menos dirá isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre. Porque todos são obras de suas mãos. De repente morrem no meio da noite. As pessoas são abaladas e passam. E os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profundo bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo, antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir, e põe outros em seu lugar. Porque ele conhece as obras deles de noite, os transtorna e eles são esmagados.
Ele os castiga como se fossem ímpios, à vista de todos, porque se afastaram de Deus, e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem os condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá levê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém se dirige a Deus dizendo, sofri, não vou pecar mais, ensina-me o que não consigo ver. Se cometi injustiça, jamais voltaria a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-la segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer, escolha você e não eu? Diga o que você sabe, fale. Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá, Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Capítulo 35. Eliú disse ainda, você acha que é justo dizer a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque você diz, de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei resposta a você, e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você. Se você peca, que mal causa a Deus. Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a ele? Se você é justo, o que está dando a ele, ou o que ele recebe de sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, a sua injustiça só pode dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da ignorância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, a Todo-Poderoso não lhe dará atenção. Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele, pois por isso espere em Deus. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Capítulo 36. Eliú seguiu falando e disse, mas um pouco de paciência eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos. Pelo contrário, os assenta no trono como os reis para sempre. E eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, a que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão nos seus dias de felicidade, e os seus anos de delícias. Porém, se não ouvirem, serão passados pela espada, e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade, e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Assim também a você, Deus procura tirar da angústia, e levar para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Assim também a você, Deus procura tirar da angústia, e levar para um lugar espaçoso em que não há aperto, para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa, mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que o grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite, em que povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder, que é mestre como ele. Quem lhe prescreveu o seu caminho é que pode lhe dizer, cometestes uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas, as pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, e com as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda?
Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por essas coisas ele julga os povos, e lhes dá alimento em abundância, enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Capítulo 37. Diante disto, meu coração treme e salta do seu lugar. Ouço atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois deste ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago. Quando se ouve a sua voz, com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente, ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva e o aguaceiro sejam fortes. Assim ele torna inativas as mãos de todos, para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai a tempestade, e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade as densas nuvens, e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ela dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhe ordena, sobre a superfície da terra. E tudo isso ele faz vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre equilíbrios da nuvem e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você cujas roupas ficam aquecidas e quando há forte calor por causa do vento sul? Será que você pode ajudar Deus a entender o firmamento, que é sólido como espelho e metal fundido? Ensina-nos o que devemos dizer a Ele, porque nós envoltos em trevas não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus o que eu quero falar com Ele? Se alguém fizesse isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento, o que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercando de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas tremem, ele não olha para os que se julgam sábios. Palavra de hoje, pastor Adair Nelo.